Ora boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje vou abordar duas intervenções que ocorreram agora no período da tarde, fim do dia, na audição do Ministro da Agricultura e do Mar, sendo que a primeira foi a intervenção da deputada Joana Seabra e a segunda foi do próprio Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes. Neste caso vou só mudar aqui a figura aqui do ecrã, vamos fazer aqui esta configuração e vamos ouvir primeiro a intervenção da deputada Joana Seabra, do PSD. Obrigado, Sr. Deputado, e tem a palavra a Sra. Deputada Joana Seabra. Faz favor. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, a Resolução da Assembleia da República nº 146/2025, aprovada em setembro, recomenda ao Governo que finalize o cadastro dos terrenos e que incentive o emparcelamento da propriedade rural. Trata-se de uma medida essencial para combater a fragmentação fundiária, promover a competitividade agrícola e apoiar a gestão sustentável do território, nomeadamente em regiões como a Bairrada e o Baixo Mondego, onde o minifúndio continua a limitar o desenvolvimento agrícola. Senhor Ministro, a resolução é clara ao recomendar que o Governo fomente o emparcelamento, isentando de taxas administrativas e emolumentos a venda de terrenos até 5 hectares. A minha pergunta é simples e objetiva. Quando prevê o Governo concretizar esta medida? Esta isenção poderá ser um estímulo importante para destravar muitas pequenas transações de terrenos e dar novo dinamismo à propriedade rural, sobretudo nas zonas onde a dispersão e a herança múltipla dificultam qualquer reestruturação produtiva. O país precisa de medidas práticas e céleres que tornem o emparcelamento uma realidade. Muito obrigada. Pronto, esta foi aqui a primeira intervenção aqui da deputada. Eu queria só dizer aqui mais ou menos aquilo o que é esta medida do Governo em relação ao emparcelamento de terras e o que é que, no meu ponto de vista, poderá levar esta medida na sua concretização e na sua realização em Portugal e esta medida com a iniciativa do próprio PSD, que basicamente é como podem ter ouvido pelo vídeo, não é uma proposta de lei, é uma medida para pressionar o Governo a realizar certas tarefas para simplificar o emparcelamento de terras. E neste caso, as medidas basicamente são a simplificação administrativa, o incentivo ao emparcelamento, incentivos fiscais e financeiros, valorização do território interior, especialmente no Norte, Centro e Alentejo Interior, integração com o cadastro simplificado BUPI. A proposta fomenta a não cobrança de taxas administrativas e emolumentos na venda de terrenos até 5 hectares. Como podem ter ouvido pelo vídeo, esta é uma proposta que em terrenos até 5 hectares existe uma não cobrança de taxas administrativas e emolumentos de processos de aquisição do terreno. Agora, isto levanta-me aqui a sérias questões sobre o assunto, porque cheira-me que aqui a medida que o PSD está a tentar fazer é uma realidade, isso acontece em todas as sociedades, em qualquer ponto da sua vida, desde que façam a distribuição inicial de terras e depois, segundo gerações e gerações, vai começar a existir o parcelamento de terras, tal como existiu na França, na Alemanha, na Suíça e em vários países por esse mundo fora. A grande questão é, esse emparcelamento das terras, como é que vai ser tomado? Quais é que são os caminhos políticos que vão ser decididos pelo Governo para esse emparcelamento de terra acontecer? E a mim o que me parece que está a acontecer, segundo o Governo do PSD, é que o emparcelamento de terras vai ser realizado não segundo o interesse daquilo que é a pequena e média produtor nacional, mas segundo aquilo que é o interesse do grande produtor nacional. Significa que a mim cheira-me que vamos voltar aos grandes latifundiários, com grandes aquisições de terras e com grandes produções, possivelmente para exportação e não para comércio nacional. Claro que também estamos limitados às taxas da União Europeia, mas a mim cheira-me que esta proposta fomentada a não cobrança de taxas administrativas em emolumentos na venda de terrenos até 5 hectares, cheira-me que vai haver aqui também muitas tramóias dentro, no sentido em que eu compro os terrenos
resumindo, eu faço a compra de terrenos de 1 hectare, 2 hectares, meio hectare, 200 metros quadrados, e depois no fim faço a junção desses terrenos e fazendo assim uma fuga a possíveis taxas administrativas e emolamentos sobre a totalidade do terreno na sua finitude. Por isso, cheira-me que vai ser aberta aqui uma porta para facilitar a criação de grandes latifuniários e grandes explorações de terras por umas ou duas famílias, uma criação de grandes latifuniários a nível nacional. O que me preocupa severamente, porque vamos acabar com o pequeno e médio agricultor, facilitando a criação de grandes agricultores, monopolizando o terreno e a produção a nível nacional, o que a posteriori pode acarretar sérios problemas para Portugal e para a forma como a economia agrícola portuguesa funcionará daí para a frente. Agora, em relação ao segundo vídeo, que será a própria intervenção, como podem ver pela imagem, do próprio Ministro da Agricultura, é um trecho pequeno, essa foi só uma parte que eu retirei da intervenção de respostas a esta questão este elogio que foi feito pela deputada do PSD. E neste caso é uma pequena porção desse vídeo em que ele diz uma questão que a mim me toca pessoalmente e que acho que também vai tocar bastantes agricultores e pessoas que morem em zonas rurais e que tenham que lidar com a vida rural e com a interação com cooperativas e por aí afora. Mas já vão perceber melhor quando eu puser isto aqui a rolar. Outra extremamente importante, em relação à qual nós temos também já tido reuniões com o Banco de Fomento, a possibilidade de termos uma linha de crédito para darmos sustentabilidade financeira àquelas cooperativas que são sustentáveis do ponto de vista financeiro e permitir um reescalonamento da dívida. Pronto, como podem ter percebido aqui por esta intervenção aqui do Ministro da Agricultura e do Mar, vai ser criada uma linha de crédito para cooperativas que apresentem estabilidade financeira. Mais uma vez, parece-me o caminho político do PSD de criar aqui linhas de investimento para monopolizar aquilo que é a produção agrícola nacional e a criação de grandes latifundiários e grandes produtores agrícolas em 2 ou 3 famílias, em 2 ou 3 grandes empresas ou cooperativas. Porque, se formos a ver a realidade do país no seu interior, é que as pequenas e médias cooperativas, aquelas que verdadeiramente lidam com o agricultor doméstico, com aquele agricultor que tem o seu olival, que tem a sua vinha e que produz o azeite, e é uma cooperativa que já existe há não sei quantos anos e que nunca teve grande desenvolvimento por faltas de investimento por parte do Estado, tal como governos como o PSD e este Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes. Cheira-me que é esse o caminho que vai ser tomado, e segundo que acabamos de ouvir, é esse o caminho que vai ser tomado. Por isso, essas pequenas e médias cooperativas que, infelizmente, também subsistem muito daquilo que é a venda localmente dos produtos que vão conseguindo realizar e que, no fim de contas, acabam por não apresentar uma estabilidade económica que as grandes cooperativas do Douro, do Dão, do Minho, do Alentejo, que conseguem apresentar devido aos seus grandes números de exportação e por aí fora. Mas vamos criar aqui um grande problema, que é os investimentos nessas pequenas e médias cooperativas, daquele agricultor que tem o seu pomar e que quer, o seu pomar não, o seu olival e quer fazer a sua azeitona, ou tem a sua vinha e quer fazer o seu vinho, e vamos obrigar esses agricultores a deslocar-se quilómetros e quilómetros da sua zona de habitação para poder fazer a venda ou a possível vinho que irá consumir ou que fará para a venda própria nesse sentido. Por isso vejo aqui uma centralização, mais uma vez, já que foi tanto falada de descentralização, mas agora está a ocorrer uma centralização daquilo que são os meios dos agricultores para a sua produção própria e estamos a obrigar os agricultores a deslocarem-se quilómetros e quilómetros para poder fazer o seu azeite e o seu vinho, o que, no meu ponto de vista, vai acabar com a pequena ou quase inexistente indústria que existe em pequenos meios, em pequenas localidades, que no fim de contas ainda é o que mantém muito também a vida ali naquela zona.
claro que são momentos muito esporádicos ao longo do ano, mas produzem ali um certo benefício fiscal para a própria junta de freguesia ou para a própria Câmara, e vai haver aqui uma centralização desses lucros em grandes zonas agrícolas, o que vai destruir aquilo que é verdadeiramente as necessidades do pequeno e médio agricultor, que é um agricultor que não pensa em exportação, é um agricultor que pensa mais em venda local, em venda regional, em venda nacional, até certos pontos, mas que não vive da grande exportação, devido também à falta de investimento por parte de pacotes de apoio do Estado para internacionalização da venda do seu produto, e também devido ao interesse do Estado em manter a internacionalização em certos grupos capitais que podem influenciar também a forma como a política joga, e também, se calhar, o inverso da moeda, que é esses grupos capitais que influenciam a política e que também puxam para si os seus interesses económicos internacionais e os seus interesses económicos, e que menosprezam aquilo que é a realidade do pequeno, médio agricultor português. Por isso, eu não percebo como é que as pessoas podem ver isto como um projeto de futuro para aquilo que é a agricultura nacional. Eu vejo que é uma tentativa de monopolização daquilo que é a agricultura, uma tentativa de monopolização daquilo que é a produção da agricultura, e dificultar ainda mais aquilo que é o acesso do pequeno médio agricultor às infraestruturas de produção agrícola, e também uma possível internacionalização do seu produto e também venda nacional do seu produto, obrigando esse pequeno e médio agricultor a sujeitar-se àquilo que são os interesses do grande produtor e das grandes cooperativas nacionais, limitando também assim a sua margem de lucro, porque esse agricultor terá -se que reger com as taxas de produção que ele consegue realizar ao longo do ano, que são muito inferiores consideradas àquilo que são as taxas de produção dos outros agricultores que vendem para essas cooperativas, como as grandes fazendas do Dão e do Douro e do Alentejo e de Trás-os-Montes. Por isso, vejo aqui uma iniciativa do Governo de acabar com a pequena e média agricultura e puxar a brasa para o seu interesse político-económico dos seus grupos de financiamento e de interesse político no mercado português. Vejo uma iniciativa deplorável por parte do PSD e uma iniciativa que tenta destruir aquilo que é inexistente ou quase inexistente pequena e média agricultura portuguesa. E pronto, infelizmente hoje acabamos o dia com estas más notícias, mas são estas duas intervenções que eu consegui tirar daquilo que eu vi da audição do Ministro da Agricultura e do Mar. O resto foi mais paleios de PS e PSD, de que tu fizeste mal, eu fiz bem, tu fizeste mal, e o Chega ali no meio a tentar lançar umas jaças para a fogueira, a tentar aproximar-se daquilo que são ideologias do Partido Comunista, daquilo que são ideologias do Bloco de Esquerda, daquilo que são ideologias do LIVRE, e tentar fazer ali o seu jogo de marionete, ou tentativa de marionete daquilo que é o populismo que está a crescer em Portugal e que está a crescer dentro do Parlamento português, no qual o PSD se apoia e faz também o seu jogo de populismo e de apoio político nesta extrema-direita dentro do Parlamento português. Por isso, infelizmente, é isto que temos desta audição ao Ministro do Mar e da Agricultura. Vejo aqui algumas iniciativas que poderão vir a ter algum interesse financeiro, especialmente para agricultores e também a indústria da pecuária nas zonas autónomas do país, tanto Açores como Madeira, e também na linha costeira, mas as linhas de apoio são muito reduzidas e a quantidade de apoios a serem realizados também são reduzidos, mas poderão vir aí vão vir, porque já foram aprovadas pela União Europeia, por isso vem aí uma linha de apoios para aquilo que é a mecanização da linha costeira portuguesa. Quando digo linha costeira, digo a linha de frotas de pescadores da costa portuguesa, e também financiamentos para, mais uma vez, para grandes agricultores que apresentem grandes lucros na área da agricultura, menosprezando e até dificultando o acesso ao pequeno e médio agricultor, como as pessoas que poderão ver este vídeo poderão saber que as linhas de apoio muitas vezes chegam tarde ou não chegam, e em comparação aos grandes agricultores, essas linhas de apoio são facilitadas e até são cedidas por grupos bancários e até pelo próprio Governo. Por isso,
Desejo-vos sorte, espero que consigam subsistir a mais este ataque daquilo que é o governo português e força nisso. Já sabem que o típico habitual, portem-se mal, tudo bem e até já.